mais maravilhosa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé agora para falarmos com o nosso Deus. Ele que é digno de toda honra, glória e louvor. Ele que é o dono das nossas vidas. Concentre-se agora no Senhor e juntos, numa só fé, num só coração, vamos nos unir como povo de Deus para adorar esse ser maravilhoso. Vamos orar. Pai amado, nós te bendizemos, te adoramos, te exaltamos nesse final de tarde. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas já até esse momento, durante esse dia. Te agradecemos o dom da existência, Pai. Te agradecemos o dom da salvação, o dom da fé, Pai. Te agradecemos por termos a Escritura, por sermos igreja de Jesus Cristo, por termos sido comprados com o sangue preciosíssimo do Cordeiro Santo de Deus, Pai. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossas iniquidades. Nos lave, Pai. E mediante Jesus Cristo, aceita o nosso culto a Ti nessa noite. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, Pai, adorando o Rei dos céus, o Rei da terra, o Deus Todo-Poderoso. Louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Aceita todas as partes aqui dessa adoração nessa noite, para o louvor de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Amém, Senhor, te adoramos nessa noite e confessamos a Ti, Pai, que o Teu amor se tornou irresistível para nós, Pai. O Teu amor nos atraiu como um grande imã, Pai, e nos tornou rendidos a Deus, Senhor. Nós estamos aqui rendidos pelo Teu amor nessa noite, Pai, pelo Teu grande amor. Rendido estou. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, guiando em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui. Momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Oh,
Oh, oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode estar na tua casa. Muito obrigado porque a gente pode cantar. Muito obrigado porque a gente pode louvar e glorificar o teu santo nome. E o nosso desejo, Jesus, é que de fato nós entreguemos a nossa vida, não só com o que é falado, mas também com as nossas atitudes. Nos ajuda, Jesus, a viver o que esta música tem na sua letra. Nos ajuda, Jesus, a glorificar o nome de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode estar aqui em mais um domingo. Muito obrigado porque mais um dia do Senhor chegou e a gente está na tua casa, reunido, para ser abençoado e prestar culto a Ti. Essa é a nossa oração, que nós prestemos culto a Ti, nos próximos minutos, na próxima hora que a gente aqui estiver, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. E à medida que forem sentando, eu queria incentivá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 130. Um dos últimos salmos de romagem, ou cânticos de romagem, como também são conhecidos. A gente vai fazer a leitura de todos estes versos. Salmo 130, das ao Senhor. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te tema. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Eu queria ler novamente o finalzinho do verso 7 e todo o verso 8. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nós somos a Israel do Senhor. A igreja, o Novo Testamento, nada mais é do que a continuação da nação, do povo de Israel. Nós somos a Israel espiritual de Deus. Em Deus está a nossa redenção. Em Cristo Jesus nós somos comprados por um alto preço. E Ele que perdoa as nossas iniquidades. Eu queria te incentivar agora, meu irmão, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, ter um momento de concentração. Eu sei que é difícil, diante de toda a correria, de toda a nossa rotina agitada, mas que você tenha um tempo você com Deus.
momento de confissão, um momento de contrição, um momento de intimidade com o Senhor. Tenha um momento e peça para que o Senhor fale com você ao longo desse culto. Jesus, muito obrigado porque nós temos redenção na Tua obra. Muito obrigado, Pai querido, Deus amado, porque nós podemos cultuar, louvar ao nome do Senhor, porque aquele véu que separava, ele não separa mais, ele foi rasgado de cima a baixo. Muito obrigado pela Tua igreja reunida. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, pelas vezes que erramos o alvo, pela nossa omissão, pelas vezes que pecamos em palavras, em atitudes também, Pai. Perdoa as nossas transgressões, recebe o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Eu queria saudar também você que nos acompanha através do YouTube, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe a todos nós, que fale ao nosso coração ao longo desse culto, ao longo dessa celebração. E eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber quem está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Sejam muito bem-vindos ali, todos vocês. Seja muito bem-vindo também, minha irmã. Mais alguém está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Seja bem-vindo ali, um casal. Deus abençoe, meu querido. Mais alguém? Deus abençoe todos vocês. A gente queria, de fato, dar um abraço, entregar uma lembrancinha, mas ainda não é tempo. Mas sinta-se abraçado e saiba que você pode ficar por dentro de todas as novidades da nossa igreja, prestando atenção no IPC Foque, que vai passar logo mais, e também entrando nas nossas redes sociais, quer seja no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, mandando uma mensagem para a gente através do WhatsApp. A gente quer muito te conhecer, a gente quer muito conhecer a sua família, a sua história. Por favor, entre em contato conosco. Todos vocês são extremamente bem-vindos em nosso meio. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque, o informativo. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque, o informativo da Igreja Presbiteriana de Candeias. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sua visita aqui é especial para nós e estamos muito felizes de poder contar com você. Gostaria de se tornar membro da nossa igreja? No dia 29 de novembro teremos batismos e recebimentos. Passe hoje mesmo no Espaço Conexão ou envie uma mensagem e deixe o seu nome e telefone. Vamos entrar em contato explicando tudo e na terça-feira, às 19h30, teremos um encontro marcado aqui na igreja e queremos te apresentar a nossa comunidade e também te conhecer melhor. Ficaremos super contentes de te ver fazendo parte da nossa família. Olá, graça e paz, passando aqui rapidinho para deixar um aviso muito importante. Infelizmente, o IPC Kids ainda não pode ser presencial, porém, todos os domingos, às 16 horas da tarde, no canal do YouTube da nossa igreja IP Candeias, nós temos aulas maravilhosas para seus filhos. Então, todo domingo à tarde, chama a criançada, põe diante do computador, diante da televisão, para que elas possam assistir às lições das palavras de Deus, que tem sido uma bênção. Deus abençoe a todos. As aulas de escola bíblica dos ministérios do Plano B e Plano Betim têm acontecido de forma online, todo domingo às 11 horas da manhã para os jovens e às 3 da tarde para os adolescentes. Tudo através do aplicativo Zoom e com link na bio do Instagram, @planob.ipc e @planobetim.ipc. Se você é jovem e adolescente, sinta-se convidado a participar. Irmãos, atenção para o jeito certo de se utilizar a máscara. Não puxe a máscara para o queixo. Não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre o banco nem sobre nenhuma outra superfície. Mantenha o distanciamento social. Não sente no X marcado nos bancos. Acomode-se nas extremidades.
As medidas de prevenção instituídas pelas autoridades valem aqui dentro da igreja. Seja prudente, vamos nos proteger e proteger ao próximo. Contamos com a colaboração de todos. Atenção, pais e mães ou responsáveis. Se você estiver com alguma criança aqui no templo, ela precisa ficar junto com você aí no banco. O conselho solicita que nenhuma criança fique circulando pelas dependências da igreja durante o culto. Contamos com a colaboração de todos. As aulas da Escola Bíblica Dominical estão sendo transmitidas virtualmente através do canal da igreja no YouTube. Fiquem ligados aos domingos às 10 horas da manhã. O curso Conhecendo a Nossa Fé está sendo ministrado pelos nossos pastores. Baixe o material completo e faça os exercícios a cada semana. Ao final do curso, você receberá um certificado digital. Invista na sua vida espiritual. As reuniões de intercessão voltaram a acontecer na nossa igreja. Agora toda quinta-feira e domingo, das 8 às 9 da manhã. Atenção, apenas nas quintas-feiras e domingos pela manhã. O encontro acontece no salão do IPC Kids com um número reduzido de pessoas. Para mais informações, entre em contato com a secretaria da igreja. O IPC Enfoque fica por aqui, mas você pode nos encontrar online a qualquer momento nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, é só digitar IP Candeias que você vai nos encontrar. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Carta de Paulo, a igreja de Corinto, capítulo 16, o último capítulo dessa carta. A gente vai ler os 4 primeiros versículos do capítulo 16, acerca da coleta para os necessitados da Judeia. 1 Coríntios 16. Você pode acompanhar essa leitura. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Texto conhecido, texto interessante, e um dos muitos textos da Bíblia, das Escrituras, que nos mostram que o momento de dízimos e ofertas é elemento de culto, é momento também de louvor e adoração ao nome de Jesus. Afinal, o apóstolo Paulo recomenda, orienta a igreja de Corinto, assim como também já tinha feito as igrejas da região da Galácia, que no primeiro dia da semana, no sábado cristão, no domingo, a igreja, quando reunisse, eles também pudessem juntar os dízimos, as ofertas, para que seja investido na obra missionária. Pela manhã, o reverendo Halley comentou que no quarto final de semana desse mês, uma equipe aqui da igreja vai lá para as nossas congregações no sertão, lá em Exu, terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. E toda vez que a gente vai para lá, a gente não vai só para fazer meras visitas, mas para abençoar os missionários que lá estão, abençoar os necessitados, aqueles que mais precisam também daquela região. E essa forma de abençoar, de ser generoso para com eles, se dá justamente pelos dízimos e ofertas que aqui são depositados. Então eu queria te incentivar a continuar dizimando e ofertando, que é uma das formas também de se fazer missão, que não só se faz indo ou orando, mas também contribuindo. E você que já veio para os cultos presenciais depois da retomada, desde o mês de julho, você lembra que você não precisa vir mais até aqui à frente. Você levanta uma das suas mãos e um dos representantes da junta diaconal, a gente tem um na galeria, um no anexo e 2 aqui na nave, eles vão até você. E se você não tiver um envelope, você pode solicitar a eles também, mas provavelmente na frente de todos os bancos, aqui também na nosso anexo, a gente tem os envelopes disponíveis. Então, eu queria ter uma palavra de oração com vocês, te incentivar a ficar de pé nesse momento,
para que a gente ore ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem nos concedido, agradecendo pela sua boa mão, agradecendo pelo pão nosso de cada dia. Léo, pode fazer essa oração, por favor? Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos nesse instante a oportunidade de contribuir financeiramente com a tua obra, Pai. Sabemos que toda a riqueza, o ouro, a prata, as rendas, Pai, vem do Senhor, Pai. Te agradecemos o privilégio de poder participar da tua obra, a obra de evangelização, a obra de manutenção dos teus obreiros, Pai, com as nossas ofertas, Senhor. Esteja abençoando aqueles irmãos que estão em dificuldade, abrindo porta de emprego, Pai, mandando clientes para os empresários aqui da igreja, para que tua casa seja provida sempre, Pai, e o teu reino seja provido também aqui nessa terra, a tua igreja. Oramos agradecidos por esse privilégio de poder participar da tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás. Forte é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje, 503 anos, na verdade ontem, 31 de outubro, da Reforma Protestante, em 1517. E Martinho Lutero, que foi o agente definidor da Reforma Protestante, há 503 anos atrás, foi quem compôs esse hino, Castelo Forte. Glória ao Senhor. Poder sentar, por favor.
Graça e paz a todos. 503 anos. Lutero faz esse hino. Esse hino é o desfecho da vida desse jovem senhor. Lutero não morreu velho. 60 e poucos anos, nem 62 anos. E Lutero tem uma historicidade bonita. Mas antes de Lutero, existe um fato. Os pré-reformadores. E antes dos pré-reformadores, existe um fato, porque esse grupo de homens e mulheres, esse grupo de homens e depois as igrejas, olharam para esse fato, que deu estupim de tudo isso. Eu queria, antes de a gente iniciar, eu queria que você baixasse a cabeça, para você entender essa história, com o coração que somente. Santíssimo Deus, queremos te agradecer, ó Deus, porque chegamos em 2020, ó Deus, comemorando a Reforma Protestante. Não é uma história morta, não é uma história, ó Deus, que foi contada lá atrás, mas é uma história viva em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso e receber essa mensagem que vem para nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu falei pela manhã, que qualquer acidente ou qualquer fato que acontece, existe um antecedente até chegar ali. Nada acontece no momento, como a polícia científica faz. Se há um delito aqui, a polícia científica vai atrás da historicidade daquele caso para descobrir o que foi que aconteceu lá atrás. Quando foi no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as teses, 95 teses, na porta. Mas havia uma historicidade nisso. Alieto, por favor. Fatos que precederam a Reforma Protestante. Pode passar ali, por favor. Os dogmas da Igreja Católica. Esses dogmas se chamam heresias. O que é heresias? É contra a palavra de Deus. Então, são dogmas da Igreja Católica. Primeiro, 310, reza pelos defuntos. Começou isso errado. O uso das velas. Por favor, Lieto. Culto dos santos, instituição de missa, culto à Virgem Maria, uso da roupa sacerdotal. 503, doutrina do purgatório, extrema unção. Bonifácio III se declara bispo universal, papa, começa o papado aí em 606. Obrigatoriedade de se beijar os pés dos bispos universal. Doutrina do poder temporal da igreja. Adoração das imagens e relíquias, uso da água benta. 890, culto a São José. Canonização dos santos. Instituição da festa dos fiéis e defuntos, celibato sacerdotal, que os padres não casariam mais, 1074, dogma da infalibilidade da igreja, a igreja não é infalível, invenção do rosário, instituição da Santa Inquisição, adoração, a venda de indulgências, pão da comunhão foi substituído pela hóstia, 1215, criou-se a confissão auricular, 1215, dogma da transubstanciação, adoração da hóstia, proibição da leitura da Bíblia, 1229, uso das campanhas da missa, companhias da missa, instituição da reza de Ave Maria, eliminação do vinho na comunhão. 21 de 10 de 1517, Reforma Protestante, Martinho Lutero afixa na porta da igreja Wittenberg as 95 teses. 1546, doutrina que equipara a introdução de livros apócrifos. 1600, invenção do escapulário. 1854, dogma da Imaculada Concepção de Maria. 1864, condenação da separação da igreja e do Estado. 1870, dogma da infalibilidade papal. 1905, Pio X anula qualquer matrimônio efetuado sem o sacerdote romano. 1950, o dogma da presença real e corporal de Maria no céu, ascensão de Maria. Arieto, o próximo agora, do pessoal. Pronto, os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus e Girolamo Savonarola. Um inglês, um checo e um italiano. E eu coloquei aqui embaixo, Jesus Cristo, a base da igreja. O maior prédio do mundo, Burj Khalifa, se tiver um engenheiro aí, pode dizer isso. Nenhum prédio de grande porte pode ser sustentado na areia.
Tem que encontrar o eixo rochoso, a rocha embaixo da areia. Ele vai colocando estaca, até quando chega na rocha, ele para e começa a subir o prédio. Por que acontece isso? Porque se você fizer um prédio grande, ele empena, ele desaba. A igreja de Jesus Cristo não está sentada no homem, está sentada nele próprio. Ele é a pedra angular, mas ele é a base. E eu pedi a Kênia que fizesse 3 pilares. E o primeiro, vamos falar de John Wycliffe, um inglês. E eu disse pela manhã também que todos esses homens reformadores foram padres. Mas antes de ser padres, Deus resgatou esses homens para falar a palavra. A palavra estava escondida debaixo de 7 chaves. A Bíblia era em latim, em grego, muito difícil. Tem que ter conhecimento. E Deus prepara homens e traz para si homens letrados. John Wycliffe era capelão da majestade do rei. Homem entendedor, era doutor, era exímio. Deus capacita para ele fazer a obra dele. Muitas vezes nós estamos incapacitados, estamos muitas vezes aquém. Mas você pode pedir a Deus, Deus me capacita para eu poder ser exemplo da minha época, na minha geração. E John Wycliffe foi e começou a falar essas coisas que eu passei agora. Isso está errado, a hóstia não vira o sangue vivo de Cristo na hora. E ele foi cortando, e tudo aí estava errado. E a Igreja Católica começou a olhar para ele, mandou gente procurá-lo. Ele saía para lá e saía para cá. Chegou um dia que não dava mais, a Igreja Católica tirou ele da capelania de Oxford. Ele era um professor proeminente da capela de Oxford. Tirou ele de lá. E o Wycliffe, a melhor coisa que um professor gosta de ensinar. O Wycliffe foi tirado da capela de ser professor. O que aconteceu? Ele foi traduzir a Bíblia em inglês, na penumbra da noite. E eu, quando cheguei agora, falando com a moça ali, e disse que hoje você tem todo o equipamento para você expandir para o mundo. O Wycliffe começou a escrever e ele descobriu que ele tinha uma veia para saber escrever muito. E ele começa a escrever, e tinha copistas, tudo isso à mão. Entregava aos copistas, os copistas reproduziam e espalhavam por toda a Europa. E aquele homem começou a crescer, todo mundo conhecia o Wycliffe. A Igreja Católica perseguindo. No final, o Wycliffe faz um sermão, depois senta numa cadeira, tem um ataque cardíaco e morre. Mas antes disso, ele traduziu o Novo Testamento para o inglês. E os ingleses começaram a poder ouvir a palavra de Deus na sua própria língua, porque era só em latim e em grego, ninguém sabia de nada. E esse homem vai. Depois de alguns anos, a Igreja Católica excomunga esse homem, tira ele da cova, faz uma fogueira, queima os ossos dele, deixa o pó e joga o pó de Wycliffe no rio da abadia que ele ensinava. E o escritor disse que a cinza de Wycliffe saiu de um rio, foi para o segundo rio, foi para o terceiro rio e chegou no mar. E a cinza de Wycliffe está no mundo todo. E a Europa conheceu esse homem. Um garoto simples. Não era rico, não era nada, mas Deus traz, Deus capacita. A maior riqueza de um homem é o conhecimento da palavra de Deus. Você não sabe como esse livro tem poder na sua vida. Tem poder na sua vida. Eu pedi ao Senhor, me mandou uma esposa que ame primeiro a tua palavra, Senhor. Que ame primeiro a tua palavra. A minha esposa todo dia lê a palavra de Deus. Quando eu estou cansado, vejo Célia lendo, eu vou atrás, leio também. Você não pediu? Toma! Deus faz isso. A palavra de Deus, ela é maior do que um dinamite. É maior do que uma usina nuclear. Ela entra em presídios, ela entra em prostíbulos, ela entra no terreiro. Não importa, arrasta. E arrastou John Wycliffe daquele convento. E aquele homem ficou na história. Vamos passar para John Hus. Eu não posso me empolgar muito, são 30 minutos. John Hus, um checo, ouviu a história do Wycliffe e foi atrás e disse, está errado também, porque as missas são tudo em latim, eu vou agora pregar em checo. O Wycliffe, as coisas heresias, o Wycliffe bateu forte em cima, a igreja também foi em cima do Wycliffe. Você está errado.
Um dia chamaram Wycliffe para apresentar suas teses de defesa, mas na verdade aquilo ali era uma armação para prendê-lo. O Wycliffe chega naquela reunião, pouco lhe dá importância do que ele fala, preso. Quando sai dali, o Wycliffe vai para uma masmorra fria, e num dia determinado, o Wycliffe é levado à fogueira. E o Wycliffe tem uma frase, que eu procurei essa frase quando eu estava pesquisando, achei essa frase. Olha o que o Wycliffe disse, escute isso, dentro ele já estava no fogo. Hoje, o nome dele é John Hus. Hoje vocês assarão um ganso Hus, magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segui-lo. Lutero, e interessante, pastor, 100 anos, o Wycliffe disse isso, Lutero não havia nascido. Lutero nasceu, somente 2 anos de diferença que Wycliffe disse isso. Deus cumpriu a palavra, e esse menino cresce, mas ainda tem um para eu falar ainda, vamos passar para isso. Giordano Savonarola, um padre italiano, vivia na Renascença. A igreja tinha 5 poderes. A igreja era Estado, a igreja era exército, a igreja era comércio e a igreja era arte e era ciência. Ninguém podia fazer nada fora da igreja. A igreja dominava o mundo, mas Deus faz uma contraproposta para o mundo. Não vai ficar essas coisas que minha igreja eu não vou lhe dar a vocês. E o projeto do Renascença mudou. Aí a ciência cresceu, os pintores cresceram e a igreja foi perdendo poder. Essa igreja de Roma não é a igreja de Cristo. E Savonarola disse, isso aqui está errado, muita burguesia. E ele batia em cima da burguesia. Não deu outra. O papado bateu em cima, puxa para lá, puxa para cá. Queimou ele, mais 3. Foi para a fogueira também. 100 anos depois, Lutero, por favor, a foto de Lutero. A foto de Lutero. 503 anos depois, chega Martinho Lutero. Que Deus maravilhoso, vai preparando, você faz uma parte, você faz outra parte, você faz a outra parte, mas essa palavra de Wycliffe, agora ele vai fazer a parte completa. A reforma agora sai. Aqui no Brasil, começa uma estrada, deixa a estrada pela metade, os caminhoneiros se acabando, depois outro, eu vou dar essa estrada completa a vocês. Foi assim com a reforma protestante. E Deus toma Lutero para ele, e começa a vida de Lutero. Um menino pobre, um pai que trabalhava, depois conseguiu ser minerador, e o pai viu que aquele menino gostava de estudar. Mandou o menino para a cidade onde tinha familiares. Os familiares não tinham dinheiro para sustentar os estudos de Lutero. E aquele menino que saía batendo e cantando, ele tinha uma voz bonita, e ele cantava, pedia esmola para sustentar os estudos. Bateu numa porta, cantou para aquela senhora, e aquela senhora se encantou, e ele contou a história do menino, e aquele menino começou a ser sustentado por aquela família abastada. O pai vai e coloca ele na faculdade de Direito, e ele entra. Em pouco tempo, aquele menino era professor da universidade, brilhante. Lutero, com 21 anos, era o querido da universidade, inspirado por Deus. Mas Lutero tinha uma coisa que consumia. Ele tinha medo da morte. E ele se confessava, ele se flagelava, tudo era Lutero. Ele fazia o flagelo do corpo para encontrar resposta para a sua vida. Ele tinha um anseio por Deus, pensando que ia se acabar. Se morresse, ia para o inferno. Isso o perturbava. Lutero foi mandado, saiu dali, foi visitar os pais. Lutero foi visitar os pais. Na volta, ele recebeu um grande vendaval, recebeu uma descarga elétrica. Um raio caiu perto dele e ele viu a morte. E ele disse, Santa Ana, se me tirar aqui, eu serei um monge agostiniano. E ele sobreviveu esse raio que caiu. Chegou, reuniu os amigos, e quando estava aquela festa, tudo amigo da universidade, disse, eu vou ser um monge agostiniano. Aí foi um chororô. A universidade todinha pediu que Lutero não fizesse isso. E num dia, Lutero vai na abadia e bate na porta. E a porta se abre. Aquele jovem entra,
a porta se fecha, o mundo perde um grande advogado, o mundo perde um grande astrônomo, que ele estudava astronomia. Mas a porta abriu e o mundo ganhou um grande servo de Deus. Ali entrava um reformador que ia dar um ponto nessa história. Deus disse: basta, vai Lutero, faz a minha obra. E aquele menino fez isso. Quebrou a igreja católica no meio. Um menino saiu da cidade que ninguém sabia quem era. E aquele menino foi. Deus muda de estratégia. Lutero vai para uma reunião de cardeais, da mesma coisa de Rus. E na saída, Deus pega um amigo, homens, faz o rápido de Lutero e joga Lutero no castelo e esconde. E Lutero começa a transcrever a Bíblia agora em alemão. E as coisas mudam. E eu pensando em casa, pastor, porque o Deus gosta tanto de palavra, de escreva, porque quando você escreve, é testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, quando se escreve, ninguém muda mais, Tenho agora na internet, na parte de TI, tem um sistema que você coloca, você escreve, e o contrato é colocado nesse sistema. Depois que você escreveu, nada muda mais, ninguém pode tirar. Eu me lembrei da Bíblia, ninguém pode tirar mais. Eu queria que você abrisse Romanos, por favor, que vamos dar uma palavra breve a respeito disso, do texto que colocou Lutero, da resposta de Lutero ao seu coração. Romanos 1, 14 a 17, diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros e em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A dúvida de Lutero se acabou aí. Não preciso mais de nada, só preciso de Jesus Cristo. E um detalhe que eu esqueci de dizer: Lutero todo dia se confessava com o padre da abadia. Tinha um padre lá que fazia o confessionário. E todo dia Lutero estava lá. E o padre, meu Deus do céu. Aí chegou uma vez e disse assim: Lutero, vamos fazer o seguinte: tu só aparece aqui quando tiver uma coisa grave, porque todo dia você vem aqui. Depois do texto, Lutero não precisou mais ir, porque a resposta veio do alto. Livre! E aqui nesse texto agora, ele fala, deixa eu falar um pouquinho da história. Da morte de Cristo, até 63 anos, a briga era religiosa dos judeus, com os cristãos. Quando foi de 64 para cima, entre os romanos, aquele que dominava a região, e os romanos começam a matar os cristãos. Foram quase 300 anos matando cristãos. E quando foi a abertura do Coliseu em Roma, em 3 dias de inauguração de festa, morreram quase 10 mil cristãos. Sangue por toda parte de cristãos. E agora entra Constantino em 302 a 303, a 304, ele faz um édipo dizendo, ele vai ter uma guerra, e ele vê no sonho uma cruz, e disse: essa imagem vai te dar vitória. E naquele sonho ele disse: agora todo mundo no meu reinado é cristão. Avalie, todo mundo que não conhecia Cristo ia ser cristão no sistema de Constantino. E dali começa o erro, entra todo mundo, o paganismo na igreja. E vai. E depois vamos para o texto agora. E Paulo diz assim: pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O Evangelho chegou ao Brasil como presente.
O evangelho da igreja primitiva, ela se espalhou por todas as regiões. E Paulo se sentia devedor. Ele recebeu gratuitamente de Deus. E agora ele quer retribuir com as pessoas essa beleza, esse presente chamado a graça de Jesus Cristo. E a graça chegou na América Latina. A graça chegou ao Brasil. A igreja presbiteriana. E você recebeu essa graça. E por que você não quer dividir esse presente com os outros? Você já recebeu um presente de uma pessoa e você nunca retribuiu? Você um dia vai retribuir. Então, esse é o evangelho que devemos distribuir, repartir com todo mundo. E olhando a respeito disso, há também um concorrente. Eu não chamo concorrente, mas aqueles que estão de olho no Brasil. O crescimento da religião islâmica. Eles têm um projeto para islamizar o mundo. Aqui perto, dentro do nosso sertão, já tem muitas igrejas pequenas, que eu chamo mesquitas islâmicas, pequenas, mas eles estão lá presentes. Eu posso repartir o evangelho. E a segunda parte que Paulo disse, assim, aqui, olhe por favor o texto. Por isso, enquanto em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros. Você precisa estar pronto para anunciar o evangelho. Como é que você está pronto para anunciar o evangelho? Você tem que estar vivendo o evangelho. Ninguém pode falar uma coisa que você não vive. Não vive. E Paulo diz que está pronto para anunciar o evangelho. E ele continua: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu queria dar uma parada aqui. Existem vários poderes nessa terra. O poder maligno que aprisiona. Não sabia disso, pastor. Em Pernambuco temos 32 mil pessoas presas. Sabe o que é 32 mil pessoas presas? Isso é um poder do mal, do maligno. No Brasil tem quase 700 mil pessoas presas. Poder do mal, poder de ilusão, poder das drogas, poder de muitas coisas. Mas Paulo fala de um poder diferente. Ele fala do poder de Deus, do poder do evangelho que liberta homens e mulheres. É esse o poder, é o poder de Deus. Se Deus é onipotente, o evangelho dele é potente também para libertar o homem do vício, do mal. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu dei uma carona. Eu dei uma carona a uma senhora, uma filha dela, eu e Laila, e ela disse: meu marido faleceu. Mas eu não fui no hospital, nem para cuidar da doença dele, assim, mas para falar de Jesus, porque eu não queria que ele fosse para o inferno. E eu disse: muito bem. Sabe por quê, minha gente? Tem gente que no hospital, Jesus vai e traz para si. E ele disse: meu marido aceitou a Cristo no leito de dor, partiu, mas partiu com Jesus. Partiu com Jesus. E aquela mulher estava feliz. Porque sempre a viúva chora muito, né? Mas aquela mulher estava feliz. Sabe por quê? Porque o marido aceitou a Cristo como Salvador. Que coisa, né? Que coisa. Continuando. Do judeu também não importa o grego, qualquer pessoa. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. A igreja católica romana daquela época, ela prendia as pessoas só tinham folhas da palavra de Deus, tudo era blindado, os reis, as pessoas comuns pagavam imensas quantias para não ir para o inferno. O inferno era moeda de troca, qualquer coisa era moeda de troca, você paga, você vai botar o canto, se você pagar mais, até o que já morreu vai para o céu. As indulgências eram assim. Tudo era desse jeito. Por quê? Porque ele fatiava a palavra de Deus, escondia na língua, em latim, ninguém lia e fazia o comércio. E acabou-se com John Wycliffe, John Hus e agora com Lutero. Eu queria que você abrisse Isaías, por favor. Isaías 53. Eu vou ler esse texto. A proeminência só de Cristo. Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Jesus Cristo, vira para aí. Jesus tomou nossas dores. Você não precisa andar de joelho para canto nenhum. Você não precisa fazer coisa nenhuma, porque Ele é que é o caminho, é o religare entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Esses reformadores entenderam isso, escreveram isso. É por isso os pastores presbiterianos há 503 anos comemoram a reforma protestante. Não é uma reforma morta, não é uma conversa de historicidade. Mas como é que eu posso hoje comemorar daqui aos 504 anos? Como eu posso falar dessa mensagem? Na medida que eu passo, eu vou falando, distribuindo a palavra de Deus. O caminho que eu faço não é o caminho que o reverendo Halley faz. O cotidiano dele é diferente do meu. Nem ele faz o meu cotidiano. Ele sabe as pessoas que encontra todo dia. Eu sei as pessoas que eu encontro todo dia. Aquele posto de gasolina no barro que eu paro para abastecer, já comecei a jogar a palavra de Deus ali. Eu paro na padaria, eu deixo o material. O meu cotidiano, eu sei aonde eu ando, eu posso distribuir a palavra de Deus. Eu estou fazendo a reforma. Cada um pode fazer a sua reforma. Uma senhora vai ao cabeleireiro, ela já ouviu a palavra de Deus. O teu mecânico já ouviu a palavra de Deus. O teu médico já ouviu a palavra de Deus. Obrigado, doutor. Não, tome a palavra de Deus. É assim que Lutero fez. E John Wycliffe, tinha um bocado de homem, ouvia a palavra de Wycliffe e saía falando verbalmente, que não tinha tempo de copiar aquilo. Chamados Lollardos. E eles falavam tão rápido no ouvido da pessoa, que era lololololol. Que negócio é esse? Mas a pessoa entendia, ele dizia. E saiu por toda a Europa. Eu queria convocar hoje você para comemorar os 503 anos da reforma de uma maneira diferente. Ô Senhor, nesses 10 anos que estamos fechando, 2020, uma década. Eu vou perguntar, mas não me responda não. Quantas Bíblias você comprou e deu a uma pessoa? Vamos iniciar uma nova década. Quantas Bíblias você deseja comprar para entregar? Era caro naquela época dos tempos de John Wycliffe, era difícil, era caríssimo. Mas as pessoas têm sede pela palavra, de uma página da palavra de Deus. Quero que nessa noite você diz: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para começar a tua obra, para manter essa reforma viva. Para manter essa reforma viva. Essa reforma manter viva numa vida de santificação, numa vida de avivamento. Muitas vezes, não, eu quero que minha igreja se avive, fulano tal se avive. Peraí, você quer que a igreja se avive, o pastor se avive? Por que não começa por você? Não mande os outros, comece por você. Vai mandar os outros fazer, comece por você. Leia a Bíblia todo dia, ajoelhe todo dia, faça o seu dízimo certo. E a obra da reforma continua em pleno funcionamento. Não precisa de Lutero, eles não precisaram dele mesmo, eles precisaram de Jesus Cristo. E essa é a música, quando eu vejo cantar, ela em si traz todas as belezas da obra concluída. Eu quero que você fique de pé agora, por favor. Fiquem em pé todos, por favor. Vamos orar. Eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Senhor, eu quero estar pronto. Tu usaste adolescentes que se tornaram homens. Tu deste sabedoria. Senhor, eu quero colocar a minha vida. Eu quero melhorar essa vida, ó Deus, de repartir o Evangelho. Eu tenho feito tão pouco, Senhor. Eu tenho feito tão pouco. Baixa a cabeça. Senhor, eu tenho feito tão pouco. Uma coisa ali. Os amigos ao meu redor. Se fala de tudo, mas não reparto o Evangelho sagrado de Jesus. Eu falo de tudo, mas eu não falo do teu Evangelho.
Eu preciso modificar, Senhor. Eu não quero entrar nessa nova década que se avizinha do mesmo jeito. Eu quero modificar, Senhor. Eu quero orar mais. Eu quero chorar mais nos teus pés. Eu sou culpado de tudo isso da minha vida. Eu sou culpado, Senhor. Mas eu tenho Jesus para me salvar. Eu tenho Jesus para responder. Eu quero orar por você. Ore que eu vou orar fechando esse momento. Oh Deus, não foi em vão, Senhor, que esses homens morreram na fogueira. John Wycliffe foi jogado no lago, seus ossos foram queimados. Jean Hus foi colocado numa fogueira, sem medo da morte. Savonarola, com seus amigos, foram colocados na fogueira. Lutero foi banido, excomungado pela tua palavra, ó Deus. Não tiveram medo dos homens, não tiveram medo do exército, porque eles confiavam no Evangelho de Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor, olha para os teus filhos aqui, a começar de mim, Senhor, que não possamos ter vergonha do Evangelho, que possamos ter o temor, e o temor de falar às pessoas do teu Evangelho, porque só vem salvação em ti, Senhor. O homem é salvo somente por ti. É nessa noite, ó Deus, abençoa a família de cada um aqui, Senhor. Dá coragem, Senhor, dá coragem, desejo de ler a tua palavra, ó Deus. E as coisas vão começar a mudar nesse Brasil, a partir de nós, desse avivamento pessoal na tua presença. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. É isso que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos nos colocar em pé, porque esse hino é um canto para a guerra, a batalha espiritual, Castelo Forte. Vamos louvar. Amém. Vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sintam-se nesse momento louvando ao Senhor pela intervenção de Deus em 1517, deferindo o golpe fatal contra a idolatria, contra o desvio da palavra de Deus. Movimento da Reforma Protestante com Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517. E esse hino foi composto por ele. Louvemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com
a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repouse sobre nós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.